Em nosso estudo de hoje, a lição 37 do livro Rumo Certo, e o título é Taxa de Sombra. Em matéria de tribulações, será justo salientar a taxa de sombra que comumente adicionamos à carga de provas salvadoras e regenerativas que, para o nosso próprio benefício, a vida nos deu a carregar. A rebeldia é sempre condição negativa e, em se manifestando conosco na forma de inquietação desnecessária, é dos piores corrosivos da alma, frustrando-nos recursos de realização e oportunidade, serviço e tempo. Referimos-nos, sobretudo, ao sofrimento criado por nossas próprias atitudes de não aceitação diante da vida. Reflitamos nisso, podamos as aflições que se nos amontou em torno das dificuldades naturais. Teremos renascido na Terra com determinado problema físico ou psicológico? Se o admitimos por lição amiga ou controle edificante, para logo se transforma em bênção de auxílio, ao invés de persistir conosco por impêcio a complicado. Provavelmente no mundo teremos recebido parentes difíceis. Se o abraçamos à conta de companheiros destinados a experimentar-nos a paciência e a ternura, para breve se transfiguram em tesouros de sentimento. Sofremos doenças. Se as acolhemos por ensinamentos justos da vida, elas se transfiguram em cursos de educação. Estaremos faceando rude fracasso. Se nos dispomos a vará-lo com entendimento e coragem, ei-lo que se nos faz alavanca de apoio para os caminhos de êxito e segurança. Achar-nos-emos nos obstáculos da madureza extrema do plano material. Se aceitamos o desgaste orgânico sem deixar o trabalho que se nos faça possível na seara do bem, a mais avançada senectude ser-nos a período precioso de meditação e ajuste espiritual. Quando a provação nos visite, lição preciosa e natural na escola da vida, aceitemos o que sejamos e sirvamos com tudo aquilo de que possamos dispor a benefício do próximo, com serenidade e compreensão, e estaremos livres da taxa de desespero que em qualquer sofrimento é sofrimento muito maior. A gente reconhece aqui o esforço de Emmanuel de tentar nos chamar para a realidade. Mas nesse ponto especial, a gente reconhece muita dificuldade da nossa parte. E a gente vai explicar por quê. A gente tem uma busca natural pelo bem-estar, todos nós. Todos nós, a gente quer o bem, a gente quer a felicidade. E tem coisas que aparecem no nosso caminho que a gente começa a colocar na balança se aquilo realmente é necessário ou não é necessário. E daí a gente precisa de muita oração, a gente precisa de muito contato com o nosso anjo da guarda, para a gente ter essa certeza de que se é necessário ou se não é. Aquilo que não é necessário a gente passar, para que a gente vai passar? Já diz a doutrina espírita. Bem-aventurado os aflitos, é bem-aventurado aquele que sabe passar pelo sofrimento e tirar proveito do sofrimento, mas não aquele que fica buscando mais sofrimento ou achando que tudo ele tem que passar também. Aliás, os obstáculos vêm para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência e desenvolver a nossa moralidade. Veremos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que diz que a pessoa vai deixar que as provas de outros sigam em curso. Não, não é isso. Quem sabe a providência divina nos colocou no caminho justamente para ou acabar com essa prova ou diminuir essa prova do outro. É a mesma coisa tendo raciocínio com a gente. Então, no primeiro momento, a gente vai ter uma dificuldade, sim, em identificar o que realmente eu tenho que passar e o que, de repente, até me dando a liberdade de falar, não, nesse momento eu não quero passar por isso, não. Então, o que eu puder evitar, até se for um aprendizado obrigatório que eu tenho que passar, daqui a pouco a lei de causa e efeito vai me pegar na curva de novo, como a gente faz aí, fala no jargão popular. Vai chegar para mim de novo. O que é nosso chega no momento certo para a gente. Mas depois o Emmanuel, ele torna a nossa atividade mais fácil quando ele exemplifica o que ele quer dizer. Antes disso ele fala que a rebeldia é sempre condição negativa, pode trazer muito problema para a gente, tudo bem.
Mas depois ele vem falar, ó, eu ter nascido já na Terra, renascido, com um determinado problema físico ou psicológico. Ah, então tá bom. Esse é um problema que já veio comigo, ele está falando de nascença, né? Então é uma marca que eu trago no meu corpo, é uma doença que eu trago comigo, ou até um problema, uma tendência depressiva, alguma coisa psicológica que eu trago comigo. Então ele fala, eu vou admitir por lição amiga ou controle edificante. Quando se trata de depressão é difícil, mas hoje os nossos psicólogos e psiquiatras já estão conseguindo direcionar a pessoa a conseguir identificar aquilo que eles chamam de gatilho. Qual é o gatilho que te leva a sentir essa dor da depressão? E aí a pessoa já sabe que naquele gatilho ali é onde ela precisa trabalhar, mas tudo bem. Mas aqui está falando de nascença, ótimo. Aí vamos para o segundo exemplo que ele fala. Parentes difíceis, tudo bem. Esse também, embora seja difícil para a gente, né? Mas a gente vai pensar assim, nada é feito por acaso. Se Deus colocou aqui no nosso caminho, é para o nosso aprendizado, é para a gente acabar com o nosso ego também um pouquinho, e procurar entender, compreender o outro lado, para a gente aprender a desenvolver a paciência, tudo bem. Mas a gente há de admitir que não existe família fácil na Terra e todos, sem exceção, a única exceção vai ser o eremita do deserto, aquela pessoa que foge para... Hoje existem os eremitas da cidade também, né? Que se isola de tudo e vive na solidão para poder evitar o contato social. Então essa pessoa, tudo bem, mas quem tem família vai ter problemas sim. E aí a gente começa a analisar. É um trabalho gostoso de se fazer, tá? É um trabalho que a gente já se propôs a fazer e sempre que aparece a oportunidade, mas o que acontece é que naturalmente a gente faz esse trabalho meio de tolerância, de aceitação e de perdão, mas por falta de afinidade a vida acaba colocando muitas oportunidades que se afasta daquela pessoa que tem uma conduta muito contrária à nossa. Aí ele continua, o outro exemplo, sofremos doenças. Ele tinha falado da doença que apareceu na nascença, agora está falando da doença que pega a gente de surpresa. Pegou, se as acolhemos por ensinamentos justos da vida, elas se transfiguram em cursos de educação. Com relação ao tema doença, então, a rebeldia pode fazer um estrago muito grande, a falta de conhecimento também pode fazer, porque quem não conhece pessoas que falam assim, se eu descobrir que eu tenho uma doença grave hoje, para que eu vou sofrer? Eu acabo com a minha vida logo. E a pessoa fala isso sem conhecimento, normalmente não tem religião, são os nossos amigos que se declaram ateus, todos respeitáveis dentro do ponto de vista deles, e todos também merecendo nossa amizade, mas é a posição dele. A gente vê que a rebeldia pode fazer estrago. Depois ele fala pra gente, um rude fracasso, aquele empreendimento que você lutou a vida, né, despendeu energia e deu errado. Se nos dispomos a vará-lo com entendimento e coração, ele é a alavanca para outros caminhos. Muitos empreendimentos que marcaram a humanidade são resultado de vários outros que saíram do fracasso. E a cada fracasso se estuda de novo, então é perseverança. Esse aqui é fácil da gente entender. Aí o último, madureza extrema do plano material. Obstáculos da madureza extrema. A pessoa está passando uma situação material bem difícil. Se aceitamos o desgaste orgânico sem deixar que o trabalho se nos faça possível na seara do bem, a mais avançada senectude ser-nos-á período precioso de meditação e ajuste espiritual. Então ele vem falar aqui do desgaste orgânico quando a gente chega na velhice por conta da madureza nossa extrema no plano material, quando a idade realmente chegou para a gente. Também é outra dificuldade que a gente tem aqui pela vida. Ele fala, quando a provação nos visite, lição preciosa e natural da vida, aceitemos o que sejamos e servimos com tudo aquilo que possamos dispor. É uma mensagem maravilhosa do Emmanuel, é uma mensagem para a gente estar lendo sempre e que essa mensagem possa ecoar para que diante das nossas dificuldades, principalmente desse último exemplo da senilidade, quando a gente ficar com
bastante debilitado e precisando das pessoas, a gente saiba aceitar e aprender também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.